Então, boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui em mais um episódio deste entretenimento essencial. Vamos continuar a analisar cenas do The Chosen, da série Os Escolhidos, e desta vez escolhemos para vocês o Sermão da Montanha, em que Jesus nos traz as bem-aventuranças, nos ensina a rezar. E dizem os historiadores do cristianismo que este sermão mais não é do que uma coletânea dos ensinamentos de Jesus, feita por Mateus, que vocês bem conhecem, e que está na Bíblia em Mateus 5, 6 e 7. Portanto, vamos falar de bem-aventuranças, sendo que, para quem não sabe, bem-aventurados são aqueles que caminham na graça do Senhor, são aqueles que exibem determinadas virtudes, e é giro que, e nós vamos ver no vídeo, nas cenas que vamos passar, que Jesus termina este sermão com uma frase: sejam perfeitos como o vosso Pai dos céus. Assim, se calhar passávamos à primeira cena. Mestre, Eu já sei. na abertura? Sim, O que é? um mapa. O quê? Instruções. Onde as pessoas deveriam procurar para me encontrar. Certo. Me dá um minuto. Tô pronto. Eu há pouco dizia que bem-aventurado são aqueles que exibem determinadas virtudes. E a primeira bem-aventurança dita neste vídeo reporta-se aos pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Como é que nós interpretamos isto? Só reconhecendo o nosso estado decaído na terra, portanto a nossa condição de pecadores, é que encontramos o Senhor nas nossas respostas. Alguém quer dizer alguma coisa? Falar a parte espiritual da cena. Como deve ser esse entretenimento essencial. A gente não está dentro do dogma. A gente está fora dele. E aqui a gente vai ver essa cena com outros olhos. Nós vamos ver essa cena com os olhos da espiritualidade. E o que eles quiseram comunicar para nós. Vocês percebem que Jesus, cujo mentor, Jesus é Jeshua, o espírito de Sananda reencarnado como Jesus, um ser crístico, Sananda. E esse ser, encarnado na terra, do ventre de Maria, teve atitudes humanas como todos vocês. Ele ia ao banheiro, ele comia, ele tinha sede, ele dormia. E o seu mentor não era como muitos de vocês têm, e sim Elohim siderais, que o intuíam e o guiavam na missão terrena. Elohim siderais mais até evoluídos do que o próprio Sananda. E Sananda, reencarnado como Jesus, muitas vezes se retirou para rezar e para ficar sozinho. E nessa solidão e nessa reclusão intimista, ele tinha no seu inconsciente e no seu consciente, pois ele também ouvia vozes e tinha visões, era e é o maior médium reencarnado na Terra. Ele, durante a noite, onde as radiações são muito mais elevadas, onde a quantidade de espíritos trabalhadores na Terra é muito maior durante a noite, onde os trabalhos espirituais durante a madrugada são muito maiores, e por isso que Chico Xavier fazia o seu trabalho espiritual de noite até a madrugada, e por isso que as atividades da Essência Way são de noite.
nessa noite anterior, ele recebe energeticamente em seu cérebro cósmico, crístico e universal, as palavras que tinham uma energia para serem materializadas no verbo de um ser crístico na Terra, que ficariam para a eternidade, onde cada vez que um ser humano repetisse cada frase, se curaria através de uma consciência cósmica para que se tivesse, e se tem até hoje, equilíbrio espiritual e equilíbrio em todos os corpos astrais do ser. Vocês percebem que ele, reencarnado, acorda, tem a consciência de uma vez só de todas as frases do Sermão da Montanha, avisa o apóstolo Mateus que tinha chegado como se fosse numa psicografia, mas Jesus não fazia psicografia. Ele fazia o download das informações do seu inconsciente, que foi do seu consciente, para poder que outra pessoa escrevesse enquanto ele falava aquilo que chegou do plano astral. Isso se deu na manhã. E quando a gente tem um despertar, a gente está muito mais fresco daquilo que a gente viveu no plano astral. E para seres médiums e muito elevados energeticamente, isso ainda é uma realidade muito forte na manhã. Então, quando chega essa psicografia, depois de uma meditação, de um sono, de um desdobramento astral, chega inteira e é a oração do Sermão da Montanha. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Sim. Mas e o mapa? Se alguém quiser me encontrar, esses são os grupos que eles devem procurar. Nessa cena, vocês têm que perceber somente isso. Como chegam as informações espirituais na Terra? Sendo que Jesus, um ser crístico, traz de uma vez só uma oração, que é um hino para a humanidade. Se todos os livros fossem queimados, como diz Gandhi, e ficasse somente o Sermão da Montanha, toda a humanidade já estaria salva. Porque é um código ético, moral, o Sermão da Montanha, com fundo espiritual, alquímico, com frequência Hertz, em cada palavra, em cada som, manifestado pelo Cristo e materializado na Terra através da psicografia ditada de Jesus para o apóstolo Mateus, que é a reencarnação de um ser intergaláctico, e somente ele poderia transcrever com a energia que isso foi materializado. Vocês percebem que ele estava num campo onde não tinha nenhuma interferência, era somente natureza. E ali é que o verbo poderia ser manifestado na Terra através de um ser crístico, de um ser reencarnado intergaláctico, que escreve aquilo que ficaria para todos os tempos da humanidade terrena. Então, que vocês possam, ao ver um filme ou uma série cujo toque da espiritualidade existe, que vocês possam ver além da cena, além da mensagem. Lembrando que a gente está aqui para entender como que a espiritualidade trouxe isso. E Mateus, desperto do seu sono, não hesita e escreve. E o que você lê hoje é o resultado de um trabalho espiritual, de desdobramento astral, crístico, e manifestado através do Cristo, e psicografado pelo apóstolo Mateus.